Agora é hora de notícia. Quem tá chegando agora é a Janaína Regiane e o André Santos com as principais notícias do Brasil e do mundo com o Rede Notícia. Pessoal, muito boa tarde para vocês, André e Janaína. Quais são os destaques de hoje? Bom jornal! Obrigado, Léo. Boa tarde para você que conduziu o Tribuna Livre. Boa tarde para você que está com a gente em transmissão simultânea pela tela da TV Horizonte no canal 30.1, na América FM 107,1 e também pela Cultura M 830 kHz. Está no ar mais um Rede Notícia, hoje 1º de setembro de 2025, em Belo Horizonte, 12 horas, 1 minuto. Muito boa tarde, Janaína Regiane. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou a Janaína Regiane e é claro que a partir de agora você vai acompanhar o que é notícia aqui em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil e no mundo inteiro conosco. A gente quer você também nas nossas redes sociais. Acompanhe o Rede Notícia no YouTube. Tem um canal exclusivo, é o Rede Notícia TVH. Já somos mais de 5.600 inscritos. Agradeço aqui a inscrição de todos vocês e a gente quer chegar nos 6.000, né? Então, conto com você também. E faço o convite para você seguir no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Gente, durante o fim de semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou Contagem e agora ele volta a Minas Gerais durante essa semana para lançar novo Vale Gás na capital mineira. Os detalhes com a repórter Gabriela Salles. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva volta a Minas Gerais nesta quinta-feira, dia 4, para um novo anúncio de investimentos no estado. Desta vez, a visita será em Belo Horizonte, quando o presidente irá anunciar o novo Vale Gás no aglomerado da Serra, considerada a maior comunidade da capital, com cerca de 50.000 moradores. Na semana passada, o presidente visitou as obras de saneamento, macrodrenagem e mobilidade na nova Avenida Prefeito Newton Cardoso, em Contagem, na Grande BH. O que faz a obra não é o discurso. Não adianta a pessoa dizer que precisa de um viaduto, que precisa de uma avenida. Se ela não tiver o projeto, não vai sair nem o viaduto, nem a avenida. E quando você apresenta o projeto, e o projeto é um projeto que tem começo, meio e fim, é um projeto que tem viabilidade, eu digo sempre, com o projeto o dinheiro aparece, sem o projeto o dinheiro desaparece. Para a Contagem, será destinado o valor de R$1 bilhão para a continuidade das obras do metrô metropolitano e melhorias na mobilidade urbana na região. Desta vez, a linha 1 do metrô sairá da estação Novo Eldorado até a estação Bairro Beatriz. Já na próxima quinta-feira, o governo federal irá lançar o programa Gás do Povo, que deve beneficiar mais de 15 milhões de pessoas. As pessoas mais pobres sabem. Um botijão de gás, ele sai da Petrobras a R$ 37. Um botijão de 13 quilos sai da Petrobras a R$ 37. E ele chega no consumidor a 140. Ele chega a 150. Ou seja, então, nós estamos assumindo a responsabilidade de que uma pessoa não pode gastar 10% do salário mínimo, ou seja, para comprar gás. A gente vai arcar a responsabilidade de fazer com que as pessoas mais pobres possam receber o gás de graça, para a gente não ver acidente com álcool, não ver acidente com querosene ou acidente com lenha. Ainda durante a visita em Contagem, o presidente destacou a liberação de recursos ao empresariado brasileiro contra o tarifaço dos Estados Unidos. O governo tem tomado todas as medidas para proteger os nossos empresários exportadores e para proteger os nossos trabalhadores. É por isso que a primeira medida que nós tomamos foi fazer uma reunião e colocar 30 bilhões de reais de crédito para que a gente comece a fazer o primeiro enfrentamento aos possíveis prejuízos que empresas nossas possam ter no exterior. Repórter Gabriela Salles.
A Comissão de Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana da Câmara Municipal de Belo Horizonte discute um projeto de lei que autoriza a Prefeitura, aqui da capital, a contrair um empréstimo de até 80 bilhões de dólares, o equivalente a mais ou menos 434 milhões de reais, junto ao BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para serem investidos no programa BH Verde Azul, programa de redução de carbono que pretende diminuir as emissões de gases de efeito estufa e adaptar Belo Horizonte às mudanças climáticas. De acordo com o requerimento assinado pelos vereadores Pedro Patrus, do PT, Edmar Branco, do PCdoB, Isa Lourença e Júlia Santos, do PSOL, e Luiz Aduti, do PT, os parlamentares vão questionar quais as ações serão desenvolvidas no programa Verde Azul e como serão investidos os recursos captados. Foram convidados para participar do debate os secretários municipais de Política Urbana, João Paulo Mena, e de Planejamento e Gestão, Bruno Pacelli, além da coordenadora especial de mudanças climáticas da Prefeitura de Belo Horizonte, Thaisa de Pinho Barroso Lucas. O presidente da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, Gelson Leite, também foi convidado. Só uma correção, o empréstimo seria de 80 milhões de dólares, correspondente a 434 milhões de reais. E, atualmente, o projeto de lei está em análise na Comissão de Legislação e Justiça. O relator do projeto, o vereador Runer Augusto, do PL, solicitou à Prefeitura que informe, entre outras coisas, a estimativa de impacto orçamentário financeiro da operação de crédito, se foi feita uma análise da capacidade de pagamento do município e o detalhamento das ações do programa BH Verde e Azul que vão ser executadas com os recursos do empréstimo. Caso receba parecer favorável na CLJ, o texto vai ser encaminhado para as comissões de Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana e de Orçamento e Finanças Públicas, antes de poder ser incluído na pauta do plenário para votação. É bom a gente lembrar, a gente até falou um pouco desse empréstimo aqui, quando a Prefeitura enviou essa mensagem, pedindo a autorização para contrair esse empréstimo. Esse empréstimo também, esse valor, ele está ligado também a reformas a parques aqui de Belo Horizonte, inclusive o Parque Lage, ali na região nordeste de Belo Horizonte, bairro São Paulo, as margens do anel rodoviário, Parque Professor Lage, ele está incluído nesse cômputo aí desse empréstimo para ser reformado. Também tem questão de aquisição de veículos elétricos, tem uma série de situações que estão sendo discutidas e realmente os vereadores estão fazendo a parte deles. O empréstimo tem que vir? Pode vir? Beleza, vai ser usado para quê? Aí realmente a discussão que vai acontecer hoje à tarde na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Outra discussão que vai acontecer hoje à tarde vai ser na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde os deputados estaduais vão debater o fechamento da UTI do Hospital Infantil João Paulo II. Repórter Nilton Lopes traz os detalhes. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais realiza nesta segunda-feira, às 14h, uma audiência pública para debater o fechamento de leitos do CTI do Hospital Infantil João Paulo II, a transferência desses atendimentos para o Hospital João 23 e as consequências do fechamento para a saúde pública do Estado. Na última sexta-feira, dia 29 de agosto, a comissão realizou uma visita no Hospital Infantil e identificou que o atendimento no João 23 foi prejudicado com o fechamento do CTI infantil, como detalhou a deputada Beatriz Cerqueira, do PT. Belo Horizonte, região metropolitana, tem uma demanda gigante em relação à saúde. Na área pediátrica, nós também temos. Então, toda transferência, todo fechamento que depois culmina numa transferência tem impacto, né? E o João 23 tem sido sempre aquele que recebe pacientes depois do fechamento de uma ala, de uma área ou de um hospital, como a gente tem visto. O deputado Lucas Lasmar, do Rede, que também participou da visita, cobrou do governo de Minas a utilização de um prédio que foi construído no João Paulo II e que está fechado. O governo está errando em sobrecarregar o João 23 da forma como está. A gente vê que às vezes as prioridades do governo não são tão prioritárias em referência à defesa da saúde, e sim temas que são afetos a privatizações, ao desmanche da FEMIG, que a gente vê nitidamente que o governo está fazendo.
Mãe de um paciente que tem anemia falciforme, Maria Eduarda reforçou a importância do pronto atendimento da unidade hospitalar infantil para as crianças de Minas Gerais. Que é um hospital excelente, inclusive um hospital referente sobre várias doenças. Eu venho aqui já tem 7 anos. Meu filho tem anemia falciforme, sempre fui muito bem recebida nesse hospital, é um dos melhores hospitais para criança que tem. Se eles fechar aqui, por exemplo, eu vou ser prejudicada também. O CTI do Hospital João Paulo II foi fechado no dia 22 de agosto, segundo o governo de Minas, para uma reforma estrutural. A previsão é que a obra dure 60 dias. Repórter Newton Lopes. E a vacina contra a dengue é aplicada em todos os centros de saúde da capital. Letícia Bessa tem as informações. A partir desta segunda, dia 1º de setembro, todos os centros de saúde de Belo Horizonte vão aplicar doses de vacina contra a dengue em crianças de 6 a 14 anos de idade. A Prefeitura de Belo Horizonte recebeu mais de 10 mil doses do imunizante, permitindo a distribuição, inclusive no Centro de Atenção à Saúde do Viajante. Endereços e horários de vacinação podem ser conferidos no site da Prefeitura, pbh.gov.br. Na capital, a cobertura vacinal para a primeira dose está em pouco mais de 50% e 22,5% para a segunda dose. A meta definida pelo Ministério da Saúde é de pelo menos 90%. O esquema vacinal da Qdenga é composto por 2 aplicações, com intervalo de 3 meses entre elas. A orientação para quem teve diagnóstico recente de dengue é aguardar 6 meses a partir do início dos sintomas para começar o esquema vacinal contra a doença. Repórter Letícia Bessa. E a Polícia Civil concluiu a investigação da morte do gari Laudemir Fernandes. Quem traz os detalhes é o repórter Newton Lopes. O Ministério Público de Minas Gerais deve receber nos próximos dias os documentos da investigação da Polícia Civil que pediu o indiciamento do empresário René Júnior, de 47 anos, principal suspeito pela morte do gari Laudemir Fernandes, de 44 anos. Em coletiva de imprensa realizada na última sexta-feira, dia 29 de agosto, o delegado responsável pelo caso, Evandro Radelli, detalhou por quais crimes o empresário foi indiciado. Indiciamos pelo crime de homicídio duplamente qualificado, pelo motivo fútil, bem como pelos meios que impossibilitaram a defesa do ofendido, da vítima. Também o indiciamos pela prática de ameaça contra a motorista do caminhão de lixo que estava parado, em que a vítima também estava trabalhando, com quem a vítima também estava trabalhando. E, por último, indiciamos pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, que era a arma de fogo que ele portava no momento do crime, que ele usou para praticar o crime de homicídio, que era uma pistola calibre 380. A investigação também concluiu que o suspeito fez pesquisas no celular relacionadas a gari em Belo Horizonte depois de cometer o crime, o que desqualifica a versão de René, onde ele confessa que efetuou o disparo, mas não sabia que tinha atingido alguém. A delegada da Polícia Civil, Ana Paula Balbino, esposa de René Júnior, também foi indiciada, mas pelo crime de porte ilegal de arma. Segundo Radelli, ela facilitava o uso do revólver pelo marido. A partir do momento em que nós notamos que ela tinha ciência que ele fazia o uso dessa arma de fogo com constância, e naquele dia ele estava com aquela arma de fogo que era de propriedade dela, como todos os senhores já sabem, já amplamente noticiado pela imprensa. Em razão disso, também a indiciamos pelo porte ilegal da arma de fogo de uso permitido, em razão de estar previsto na lei os verbos ceder e emprestar. E ela vai ser responsabilizada com base nessa conduta que foi apurada com base nas investigações empreendidas. A Polícia Civil concluiu o caso com base no depoimento das testemunhas, nas perícias realizadas, nas análises das imagens obtidas no local do fato, na empresa em que o investigado trabalhava, na residência do casal, no celular do suspeito e nos dados fornecidos pela empresa montadora do veículo que o investigado é proprietário. Repórter Newton Lopes. Novamente eu vou cobrar da Polícia Civil alguns questionamentos, algumas respostas que não foram dadas no inquérito, que foi encerrado, pasmem, sem que a análise feita nos telefones apreendidos do René e da delegada
fossem concluídas. Para saber o que eles conversaram, né? Ora Eles bolas, ora bolas. Como é que eles concluem um inquérito policial onde as duas partes estão indiciadas por participação nesse crime sem a conclusão da análise dessas conversas? Primeiro dos pontos. Não dá, né, Janaína? Não, impossível. É literalmente, me desculpe, é duvidar da nossa inteligência. Não estou aqui querendo imputar nenhum outro crime à delegada, mas tem que ser retirada essa dúvida. Tem que ser retirada essa dúvida, né? tem que ser explicado. Afinal de contas, ela teve ou não teve uma conversa onde ela teve ciência de que ele cometeu esse crime? Ela só teve ciência após o crime? O próprio inquérito afirma que ele andava para baixo e para cima em algumas reuniões de amigos com distintivo dela. Ele tinha fascínio pelo poder. Tinha né? fascínio pelo poder, tinha fascínio pelas armas. É. Então, quer dizer, quem empresta uma arma para alguém que tem um histórico de violência como ele tem e que tem todo esse posicionamento, me desculpa, está assumindo o risco de matar junto com ele. Poderia estar respondendo por dolo eventual. Homicídio com dolo eventual. E aí? Mas não, vamos encerrar o caso. Dá a entender a conduta é de que está havendo corporativismo. Outra pergunta. A Polícia Civil até agora não veio à tona, não veio a público responder se a delegada estava afastada no dia do crime ou não. Porque a Polícia Civil mentiu ao dizer que ela estava em trabalho quando ela estava afastada. E esse fato só veio a público, justiça seja feita, devido ao jornal O Tempo, a reportagem do jornal O Tempo, conseguir pesquisar o afastamento dela que foi publicado no Diário Oficial. E só veio à tona semana passada, 15 né? dias depois. 15 dias depois. Por que a Polícia Civil mentiu sobre isso? Qual que é o intuito disso, né? Exatamente. Outra pergunta que não quer calar. Por que a Polícia Civil mentiu ao pedir o sigilo de justiça sobre esse inquérito, sobre esse processo? E na primeira coletiva que falou sobre, no dia que prendeu o René, alguns dias depois da prisão do René, por que a Polícia Civil mentiu ao dizer que não pediu quando foi ela que pediu? Outras perguntas. A delegada não vai ser ouvida de novo? Não foi ouvida de novo? Foi ouvida que vez? Ela foi presa ou não foi presa, afinal de contas? O documento da Corregedoria diz, foi levada com voz de prisão. Aí eles disseram que ela foi conduzida. Quem que está mentindo? A Corregedoria ou a Assessoria de Comunicação da Polícia Civil? Alguém está mentindo. Alguém está falando errado. Ou então me expliquem juridicamente como que funcionam as coisas. Eu não sou um jurista. Se está escrito num documento, foi levada com voz de prisão, se alguém te dá voz de prisão, você está o quê? Estou presa. Exatamente. Ora bolas. Ora bolas. Se me falam, André, você está preso? Eu estou preso. Até que alguém relaxe essa prisão, seja por relaxamento, porque não foram achados indícios, ou porque você vai poder responder por liberdade ou por pagamento de fiança, alguém tem que relaxar a prisão que foi dada anteriormente. Ou seja, foi presa sim, senhor. Com a resposta da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. E olha só, gente, um homem de 36 anos foi preso na madrugada desse domingo pela Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais, em parceria com a Polícia Militar, por transportar um carro carregado com drogas e munições na altura do quilômetro 116, na BR-262, em Rio da Casca, na região da zona da Mata Mineira. As apreensões ocorreram após os policiais receberem informações pela Central de Comando e Controle da PRF indicar que um carro da Fiat Idea Adventure de cor preta transitava pela BR-262, possivelmente transportando drogas. Durante a abordagem, no veículo foi encontrado um compartimento falso onde estavam 500 gramas de maconha, de cloridato de cocaína, me perdoe, 9 quilos de maconha, 2 quilos de skunk, que é a maconha modificada em laboratório, e 1 quilo de crack.
No mesmo compartimento foram encontrados 50 munições de calibre 22, 20 munições de calibre 38, 10 munições de calibre 32 e 20 munições de pistola calibre .380. As drogas e as munições eram transportadas da cidade de Sarzedo e tinham como destino Rio Casca. O homem detido e o material apreendido foram encaminhados para o Departamento de Polícia Civil em Ponte Nova, na região central do estado. E 2 homens de 22 e 21 anos e um adolescente de 17 anos foram detidos na noite desse domingo pela Polícia Militar por suspeita de tentar arremessar drogas, celulares, uma arma, entre outros objetos, para dentro da penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, na região de Caratinga, no Vale do Rio Doce. Os homens foram presos após o Serviço de Inteligência da PM identificar movimentações suspeitas nas proximidades da unidade prisional. E, diante das informações, os policiais abordaram o veículo Toyota Corolla Prata, ocupado pelos 3 suspeitos. No interior do carro estavam 2 sacolas com drogas, celulares, isqueiros, ferramentas, fita isolante e outros objetos que, segundo a Polícia Militar, seriam arremessados para dentro do presídio. Durante a abordagem, os detidos admitiram ter saído da cidade de Caratinga com a finalidade de entregar o material aos presos. Na casa de um desses detidos foi encontrada uma arma calibre 38. Os 2 adultos foram presos e o adolescente apreendido. E todo o material recolhido foi levado à delegacia para os procedimentos legais. 12 horas e 21 minutos. A gente vai agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco falando sobre uma pesquisa mostrando a queda no preço dos combustíveis. 12h21, aqui em Belo Horizonte. Doze horas e 24 minutos. E olha só, gente, a programação do Jubileu de Nossa Senhora da Piedade. Dentro dessa programação, a peregrinação do Terço dos Homens reuniu fiéis de várias cidades. Os detalhes na reportagem de Erlane Grace. Milhares de fiéis subiram a Serra da Piedade, em Caeté, para a peregrinação do Terço dos Homens. Um momento de oração coletiva que uniu diversas paróquias com o mesmo propósito: a fé. Além da caminhada, alguns fiéis estão recebendo a chamada bênção jubilar. É um certificado virtual entregue como forma de agradecimento a quem faz parte da família dos devotos e auxilia nas atividades do santuário. Padre Wagner Calegaro, reitor do Santuário da Basílica de Nossa Senhora da Piedade, fala sobre a importância do Terço dos Homens no Jubileu. Para sermos peregrinos de esperança, nós temos que nos nutrir daquele que é a esperança. Quando nós temos aqui hoje, por exemplo, mais de 1.200 homens que estão para rezar o terço, conviver e nutrir-se da experiência da vida comunitária aqui, vindo de tantos lugares, nutrir-se da palavra de Deus na celebração eucarística, do próprio Deus que em sua dinâmica sacramental se oferece a nós, eles, ao descerem, podem sinalizar a tantos outros o que significa, então, peregrinar na vida, na história. Padre Geraldo Guilherme da Silva fala sobre a força da devoção dos fiéis. Somos peregrinos da esperança. Mas que esperança? Jesus Cristo. Uma esperança, segundo Paulo, né, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, uma esperança que não nos engana. Este ano, o Jubileu de Nossa Senhora da Piedade celebra 150 anos com o tema Mãe da Piedade, Luz da Nossa Esperança. Uma tradição que segue inspirando gerações de mineiros na fé e na devoção à padroeira de Minas Gerais. Todo ano a gente vem aqui nesse dia de Encontro Mineiro do Terço dos Homens, né? E é uma coisa muito gratificante pra gente. Boa mesmo, ainda mais dia com essa nuvem de chuva que tá aí de frio. É uma experiência muito boa. A gente já fez vários encontros do Terço dos Homens, agora peregrinação, essa é a primeira. E a partir de hoje passa a ser exigida a cobrança do CRLV, o Certificado de Registro e Licenciamento Veicular para o ano de 2025, para proprietários de veículos com placas finais 1, 2 e 3.
O CRLV é o documento que comprova que o veículo está em condições legais de circular, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro. E os motoristas que circularem sem o licenciamento, eles podem receber infração gravíssima, sujeito a multa no valor de R$ 293,47 e também 7 pontos na carteira de motorista e remoção do veículo para um pátio credenciado até a regularização da situação. As placas com os finais 4, 5 e 6 têm até o dia 1º de outubro para se regularizar e com os finais 7, 8, 9 e 0 tem até o dia 1º de novembro para normalizar o CRLV. Uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira pelo site Mercado Mineiro mostra que a gasolina em Belo Horizonte caiu nos últimos 30 dias, o preço dela, né? O combustível que antes era vendido a R$ 6,24, agora é vendido a R$ 6,13. Uma redução de 1,74%. A queda no valor do preço da gasolina é justificada pelo aumento de etanol na composição do combustível, que passou de 27% para 30% nos últimos 2 meses. No caso do etanol, o preço médio do combustível caiu para R$ 4,27, registrando uma redução de 12 centavos por litro. A variação entre o menor preço de R$ 3,89 e o maior de R$ 4,99 chegou a 28%. Já para o diesel S10, o levantamento revelou preços entre R$ 5,62 e R$ 6,69, com uma variação de 19%. O preço médio sofreu uma leve queda de 4 centavos, passando a R$ 6,04. O coordenador do site Mercado Mineiro, Feliciano Abreu, dá dicas de como economizar na hora de abastecer. Vamos ver e ouvir. O consumidor tem que botar na cabeça, abastecer abaixo do preço médio. Hoje, se a gasolina está a R$ 6,13, o preço médio, tentar abastecer abaixo de R$ 6,10. O etanol a R$ 4,27, tente abastecer abaixo de R$ 4,20. É o mesmo caso do diesel a R$ 6,04, tente abastecer abaixo de R$ 6,00. O cálculo do preço médio é importante porque se todo mundo abastecer abaixo do preço médio, a outra metade de postos vai ter que reduzir o seu preço para vender e para, obviamente, gerar receita. A pesquisa foi realizada entre os dias 29 a 31 de agosto em 159 postos de Belo Horizonte e também na região metropolitana. Para conferir os valores dos combustíveis e os endereços dos postos consultados no levantamento, só acessar o site mercadomineiro.com.br. O Supremo Tribunal Federal inicia amanhã o julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados pela tentativa de reverter o resultado das eleições presidenciais de 2022. O grupo responde por crimes como organização criminosa armada, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O julgamento do núcleo crucial da denúncia da Procuradoria-Geral da República, Procuradoria-Geral da República, terá 8 sessões até o dia 12 de setembro, com esquema especial de segurança, varredura com cães farejadores e uso de drones. Serão disponibilizados 150 lugares por sessão para advogados, imprensa e público selecionado. O relator, o ministro Alexandre de Moraes, ele vai abrir o julgamento com a leitura do relatório, seguida das sustentações da acusação feita pelo procurador-geral Paulo Gonet e das defesas dos réus. A decisão final vai depender da maioria dos 5 ministros da primeira turma e a eventual prisão dos condenados só poderá ocorrer após o julgamento de recursos. Entre os réus estão Bolsonaro, generais e também ex-ministros, incluindo Alexandre Ramage, que teve parte das acusações suspensas por ser deputado federal. Ao final do Ângelus deste domingo, o Papa Leão XIV falou sobre o sofrimento causado por conflitos e violência. O Papa destacou a situação na Ucrânia, lembrando que a morte e a destruição continuam a ser semeadas, e pediu um cessar-fogo imediato e diálogo entre as partes envolvidas na guerra.
O pontífice também mencionou um naufrágio na costa da Mauritânia, em 29 de agosto, que deixou mais de 50 mortos e 100 desaparecidos, e pediu acolhimento aos estrangeiros, citando as palavras de Jesus: "Eu era estrangeiro e me acolhestes". Por fim, o Papa lembrou o Dia Mundial da Oração pelo Cuidado da Criação, celebrado nesta segunda-feira, com o tema Sementes de Paz e Esperança, convidando a todos a cuidar da nossa casa comum. Mais de 800 pessoas morreram e pelo menos 2.500 ficaram feridas depois de um forte terremoto de 6 graus de magnitude e várias réplicas que atingiram o leste do Afeganistão na noite deste domingo, informaram autoridades locais na segunda-feira. Os terremotos foram sentidos com força nas províncias orientais de Kunar, Mangnar, Nuristão e Lagan, e os tremores também atingiram a capital, Cabul. Segundo as autoridades locais, 812 pessoas morreram em Kunar e Nanganá. Equipes militares de resgate se espalharam pelas duas províncias, segundo o Ministério da Defesa do governo do Talibã, acrescentando que 40 voos transportaram 420 feridos e mortos. O Afeganistão é propenso a terremotos mortais, especialmente na cordilheira Hindu-Kush, onde as placas tectônicas da Índia e da Eurásia se encontram. Mais de 1.500 pessoas morreram numa série de terremotos em 7 de outubro de 2023, segundo a ONU. O Talibã relatou 2.500 mortes na época. Em junho de 2022, tremores de magnitude 6,1 mataram ao menos 5.000 pessoas. Então, quanta tristeza, né? Agora em Belo Horizonte, 12 horas 34 minutos. Nós vamos para um breve intervalo e na volta vamos conversar com a Luísa Lembe Nogueira. Ela é analista de desenvolvimento do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG. Na pauta, desenvolvimento para o campo, principalmente para pastagens. Daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos com Rede Notícia. Agora vamos conversar com a Luísa Lembe Nogueira, analista de desenvolvimento do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG. Nós vamos falar hoje sobre agricultura regenerativa com foco em pecuária bovina e pastagens. É um tema que cada vez ganha mais espaço no campo, porque une produtividade, inovação e sustentabilidade. Luísa, obrigado por atender o nosso convite, estar conosco aqui hoje no Rede Notícia. Uma boa tarde. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo espaço para poder falar sobre o trabalho que a gente está desenvolvendo no BDMG. A gente fala muito sobre sustentabilidade, né? E é impossível a gente falar em economia no Brasil sem falar sobre o agronegócio. Minas Gerais é um dos principais estados do país e o agro sempre foi muito forte, motor propulsor do nosso estado, tanto é que nos últimos anos, né, no ano passado e já esse ano novamente, o motor propulsão do PIB mineiro não é a mineração, em si o agro. E aí quando a gente fala de rebanho bovino no nosso estado, como que esse modelo de agricultura regenerativa ele pode impulsionar ainda mais essas práticas e fazer com que a gente tenha ganhos e produção ainda maiores? Sim, bom, o modelo de produção regenerativo, em primeiro lugar, é um modelo de produção, né, que ele visa alcançar uma maior eficiência no uso dos recursos. Então, aqui a gente está falando do solo, da propriedade rural, que é o maior ativo do produtor rural, do que ele produz nesse solo e também do rebanho, né? Quando a gente está tratando de propriedades que trabalham com uma pecuária bovina, seja essa pecuária de leite ou uma pecuária de corte. A gente incentiva as práticas sustentáveis, aliando sustentabilidade econômica com a sustentabilidade ambiental e também a sustentabilidade social, sempre trabalhando nesse tripé. Então, só para trazer alguns exemplos, né, de como que as práticas regenerativas elas vão impactar nos resultados do produtor e trazendo para esse contexto do produtor pecuarista, a gente está falando em
aumentar o tempo disponível de pastagem. Então, a gente tem visto como que as mudanças climáticas elas têm impactado na disponibilidade de pastagem para o gado, né? Com períodos de seca muito mais prolongados, quando as chuvas vêm, elas são muito intensas. Então, se a gente consegue trazer práticas que vão ampliar, só para tratar de um exemplo aqui, eu posso enumerar vários e a gente pode explorar isso também melhor. Né? Mas se eu amplio o tempo em que eu tenho a pastagem disponível para o gado, isso significa o quê? Um maior conforto do gado ao longo do ano e uma redução de custo para o produtor, porque ele vai ter menos custo com silagem, menos custo com complementação de ração. E isso é algo que a gente consegue trabalhar trazendo essas práticas regenerativas de manejo do solo e de manejo do rebanho e de manejo dos dejetos que esse rebanho também produz. Ou seja, para quem está acompanhando a gente entender melhor, seria uma forma de rever todas as técnicas que já são utilizadas e melhorar, para ficar mais sustentável, né, para esses produtores, né? Exatamente. O que o produtor lança mão ao aplicar essas técnicas? Ele reduz a necessidade de aplicação dos fertilizantes químicos e também de pesticidas químicos. A gente não fala hora nenhuma que o produtor tem que zerar, não é isso. A agricultura regenerativa não é igual à agricultura orgânica. Né? A gente sabe que esses insumos eles são importantes para o produtor trabalhar com altos níveis de produtividade, mas a gente consegue associar os insumos químicos a insumos que são de origem natural, que muitas vezes o produtor tem dentro da própria propriedade dele. Né? O produtor pecuarista ele tem os dejetos animais, ele pode fazer uma compostagem, ele pode levar isso para um sistema biodigestor e traz uma circularidade no uso de recursos dentro da fazenda. Então, ao invés dele ficar comprando só fertilizante fora, no mercado externo, atrelado a dólar, ele consegue tratar o resíduo do rebanho para aplicar esse resíduo como fonte de fertilidade para pastagem, para a lavoura que ele tem de silagem, e aí ele reduz custo e melhora a eficiência no uso de recursos dele. Luísa, o BDMG está oferecendo um curso de capacitação para esses pecuaristas, né? Uhum. Para quem trabalha com o rebanho de bovino, tanto para corte quanto para leite. E como que vai funcionar esse curso? Bom, esse curso ele faz parte da 3ª edição que o banco está promovendo de agricultura regenerativa. São capacitações que o BDMG oferece anualmente de forma gratuita, voltadas tanto para os produtores rurais quanto também para os profissionais de assistência técnica do Estado, da rede pública e privada. A gente já teve capacitação generalista, capacitação focada em café e esse ano é voltada para o público de pecuaristas, então com foco em bovinocultura e pastagens regenerativas. Essa capacitação ela vai ser oferecida de forma online. A gente tem aí um programa de 66 horas distribuídas em vários encontros que vão ser feitos virtualmente justamente para possibilitar o acesso de produtores rurais de todo o estado, dos profissionais de assistência técnica de todo o estado e a gente vai justamente abordar quais são essas tecnologias, quais são tanto os desafios quanto os benefícios, o que e como aplicar essas técnicas no campo para ter os melhores resultados. A gente está formando um grupo de especialistas que vão liderar essa capacitação, então temos aí pesquisadores da Embrapa, professores das universidades federais mais renomadas do país, consultores que são associados ao GAAS, o Grupo Associado de Agricultura Sustentável. Então, é um time de profissionais muito experientes que dominam essas técnicas e de produtores que também já aplicam e vão trazer a sua experiência ao aplicar. Então, quem quiser participar, é uma capacitação gratuita. As inscrições estão abertas no site do BDMG, vão estar abertas até o dia 10 de setembro. É só se inscrever e, na sequência, já vai receber os links, vai ser incluído no grupo para receber todos os alertas da capacitação e acompanhar as aulas que ficam posteriormente gravadas e disponíveis numa plataforma. Então, quem não puder acompanhar algum dia específico aí ao vivo, pode depois acessar a gravação também na plataforma.
12h45. Luiz, eu quero convidar você a permanecer conosco, que a gente vai agora para um rápido intervalo. E na volta a gente vai continuar falando sobre agricultura regenerativa aqui no Rede Notícia. Estamos de volta com a Rede Notícia, falando sobre agricultura regenerativa e principalmente falando sobre produção de gado bovino, né, desse rebanho bovino em Minas Gerais, com a Luísa Lembre Nogueira, analista de desenvolvimento do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG. Luísa, a gente estava falando sobre essas questões desse curso. Você falou que tem uma parte online, mas também tem uma parte que é em loco, né? Sim. Explica como é que vai funcionar, por favor. Bom, além das 66 horas de aulas online distribuídas aí ao longo dos meses de setembro, outubro e novembro, nós vamos ter 2 dias de campo que vão ser conduzidos presencialmente em propriedades rurais que são modelo na adoção dessas práticas regenerativas. Um dos dias de campo vai ser conduzido numa unidade de referência técnica da Embrapa Cerrados, na divisa do estado de Minas com Goiás, Fazenda Santa Brígida, e o outro dia de campo vai ser conduzido em propriedade em Minas Gerais, que está sendo identificada, enfim, selecionada nesse momento dentro do conjunto de propriedades que a gente já tem mapeado que aplicam as técnicas regenerativas. E a agricultura, ela já passou por diversos momentos, agora recentemente o momento mais crítico, né, em relação ao tarifaço do Trump, do governo norte-americano. Como é que estão esses desafios para o agricultor atualmente? Como é que eles veem, né, de certa forma, essa capacitação também para beneficiá-los? Sim, isso é um tema super relevante. Porque o que a gente pode trabalhar a favor, né, do agricultor? É pensar em como melhorar a sua rentabilidade, a rentabilidade do seu negócio. Então, a gente tem que olhar para a produtividade, sim, como essas técnicas contribuem para o aumento da produtividade e como que a gente pode também reduzir o custo de produção. E a agricultura regenerativa, ela é uma grande aliada na redução dos custos de produção e aumento da margem. Se a gente olhar, então, para o produtor de leite, que é um produtor que trabalha com uma margem muito apertada, isso é especialmente importante. O produtor que estiver fazendo o seu dever de casa bem feito e ele com os custos bem geridos, né, uma margem bem gerida, ele vai conseguir sair de uma situação dessa, de um desafio colocado pelo tarifaço, com uma vantagem muito maior do que aquele produtor que não está fazendo essa gestão no dia a dia e não está adotando práticas que facilitam o seu negócio e impulsionam o seu negócio também, economicamente falando. Agora, Luísa, quando a gente fala em implantação de novos modelos de produção, a gente fala que isso não tem como ser feito sem incremento de capital. Né? Ou que você tenha ou que você busque. O BDMG tem hoje algum tipo de linha de crédito desenvolvida para esse tipo de implemento, para sofisticação? Porque quando a gente fala de agro, a gente não pensa mais naquela fazenda rústica, nada, é cada vez mais tecnológica, cada vez mais maquinizada, e tudo isso requer muito dinheiro, né? Exatamente. Então, pensando nisso, além desse eixo técnico do nosso programa, que é o eixo que promove as capacitações, a gente tem também um eixo financeiro e o BDMG provê 2 linhas de crédito, o BDMG Solo Mais e BDMG Bioinsumos, que servem justamente para financiar essas tecnologias de produção. Então, desde os insumos que estão associados ao manejo regenerativo do solo, equipamentos necessários também para fazer esse manejo, né? Trazendo exemplo, uma plantadeira de plantio direto, uma trincha ecológica, uma roçadeira para poder manejar ali a pastagem e deixar a matéria orgânica na área, como também a linha BDMG Bioinsumos, que pode financiar unidades de produção de bioinsumos, sistemas de compostagens e sistemas de tratamento de dejetos animais. Então, tudo isso requer, sim, investimento, alguns projetos um volume um pouco maior, outros um volume um pouco menor, e o BDMG provê essas linhas que têm condições exclusivas, super atrativas,
para o produtor rural que deseja implementar as técnicas no campo. E Luísa, além dessas linhas, né, de financiamento, etc., tem essa demanda, o produtor ele tem essa consciência, né, de tecnologia, de procurar melhorar ali a sua área rural, o seu espaço rural, as práticas que ele tem ali no dia a dia, tem essa procura também, essa consciência, ou ainda falta um pouco de informação aí? Olha, o produtor, ele está cada dia buscando mais informações, né? O que o próprio André colocou, que a agricultura está muito tecnificada, né? Então, o produtor, ele vem buscando conhecimento, ele vem buscando se atualizar sobre como melhorar a forma de fazer as coisas. É claro que quando a gente trata de tecnologias inovadoras, ainda existe uma carência importante dessa especialização. E é por isso que a capacitação ela entra como um componente fundamental nesse projeto, né? Não adianta a gente só fornecer o crédito se eu não tenho um conhecimento e uma assistência técnica adequada de como implementar isso. Mas sim, a gente percebe que essa procura ela é crescente, ela existe e ela chega para a gente tanto na forma de projetos financiáveis, quanto também por essa demanda por uma rede de assistência técnica qualificada. Luísa, você estava falando sobre todas essas possibilidades, como é que quem estiver interessado de fazer uma consulta a isso e se inscrever, como é que ele tem que fazer? Bom, o produtor ou profissional de assistência técnica que deseja participar da capacitação deve entrar no site do BDMG, www.bdmg.mg.gov.br. Logo na primeira página, a gente já tem um banner aí com a divulgação da capacitação, direcionando diretamente para o link de inscrição. Então, é só clicar, preencher o formulário e a inscrição está feita. O curso é gratuito? O curso é gratuito, não tem que pagar nada. Então, fez a inscrição, a gente vai entrar em contato na próxima semana já com todas as orientações de acesso, link de acesso para a primeira aula. O participante é incluído num grupo de WhatsApp, onde a gente envia todos os comunicados sobre as aulas, com os links, e onde ele também tem a oportunidade de interagir com todos os instrutores para tirar dúvidas que ainda fiquem pendentes depois de assistir o conteúdo. Então, é só através do site do BDMG. Quem tiver interesse nas linhas de crédito pode também entrar em contato conosco através do e-mail agrosustentável@bdmg.mg.gov.br. No curso são quantas vagas? 1000 vagas. 1000 vagas, é bastante vaga. É muita vaga, dá Sim. para aproveitar bastante. Verdade. E Luísa, você como representante, né, do BDMG, como analista de desenvolvimento, o que você pode dizer para esses agricultores, para esses produtores rurais em relação ao que está por vir? Dá para ficar otimista, não dá? O que você pode, do seu ponto de vista, deixar para eles? Olha, eu entendo que nós no Brasil e em Minas não é diferente, nós estamos muito à frente do mundo na adoção de práticas inovadoras no campo e isso confere a gente muita competitividade. Então, acho que essa é uma grande oportunidade da gente se especializar, de você produtor, de você profissional de assistência técnica, se especializar ainda mais, se tornar cada vez mais competitivo e associar, né, os ganhos econômicos aos ganhos ambientais para conseguir ter a permanência do seu negócio ao longo do tempo, né, pelas próximas gerações, inclusive. Verdade. Luísa, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Muito o espaço obrigada. sempre aberto para vocês, porque eu acho que a gente fala muito, né, sobre iniciativas. Sim. E tem tantas as iniciativas que acontecem que não estão à visão, não estão à mostra, que eu acho que é importante, né, a gente mostrar esse espaço para saber que parcerias podem ser feitas e esses produtores que são tão importantes para o nosso estado, para a economia de Minas Gerais e do Brasil como um todo, podem se avançar ainda mais entrando num curso, dispondo de um tempo, ganhando conhecimento e agregando valor para a sua técnica diária, né? Muito obrigada. Obrigada, Luísa. Obrigada. Estamos ficando por aqui com o nosso Rede Notícia, mas na sequência tem o Bola na Rede. O Júnior Brasil já está prontinho, já está no nosso telão, prontinho para falar da rodada desse fim de semana.